Boa noite, boa madrugada. Aqui mais uma vez eu, Lenilton Farias, meditando na palavra de Deus e compartilhando com os amados. Sabe, amados, o apóstolo Judas, conhecido na Bíblia como um dos irmãos de Jesus, de Tiago, ele, inspirado por Deus, escreveu uma carta com um capítulo só, destinada a irmãos em Cristo Jesus, com apenas uma preocupação: os falsos mestres que apareciam naquela época já ensinando coisas contrárias à sã doutrina de Deus. E sabe, Judas ele se preocupou com várias coisas que estavam sendo ensinadas erradas por esses falsos profetas, mas vou apontar aqui duas delas importantes que ainda nos tempos de hoje acontecem. Ele se apresenta aqui na sua epístola universal do apóstolo Judas. Ele se apresenta, ele fala para os irmãos: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque havia coisas que estavam ali se infiltrando através de falsos profetas que estavam abalando a estrutura da fé que foi dada aos santos. E Judas, então preocupado com isso, escreveu essa carta. Então, eu vou mostrar aqui aos amados duas coisas que ele ficou muito preocupado e que acontecem nos dias de hoje. Primeiro, ele quis falar a respeito de Jesus, da divindade de Jesus. Ele disse que Jesus é Deus. Jesus, ele é o próprio Deus. Mas havia ali falsos mestres que estavam tentando dizer que Jesus não é Deus. Olha o que ele fala aqui, porque se introduzem alguns que já antes estavam escritos para esses mesmos juízos, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus, e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Ou seja, o apóstolo aqui está dizendo que haviam homens que estavam negando Jesus como Deus, negando Jesus Cristo como Deus, estavam negando a Deus, o nosso Senhor Jesus. Ou seja, o apóstolo está dizendo que eles estavam negando a Jesus, e ele chama ao mesmo tempo de Jesus de Deus. Ele fala: porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Então isso já estava acontecendo naquele tempo, e nos dias de hoje nós vemos aí seitas religiosas que não reconhecem Jesus como nosso Deus. Não vou falar o nome, certo? Mas seitas aí religiosas que tentam dizer que Jesus foi apenas um profeta ou o filho de Deus, mas não aceitam ele como Deus, Uma outra coisa que ele fala aqui é sobre o tratamento, sobre o comportamento de profetas, de líderes
de mestres a respeito do inimigo. Olha aqui no versículo 8. E contudo também esses semelhantes, adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, e não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. E nós vemos aí vários líderes brincando de expulsar Satanás e fazendo coisas absurdas, fazendo Satanás de cachorro de chacota, como se ele fosse o todo-poderoso. Senta aí, passa aqui, anda aqui, sai, maldito, né? E não se brinca com o inimigo, né? Não se brinca com o inimigo. O arcanjo Miguel não ousou usar palavras de maldição contra o inimigo, mas apenas disse: o Senhor o repreenda, o Senhor te repreenda. Mas, além dele fazer essas exortações, o apóstolo Judas fazer essas exortações, ele também diz as consequências desses que praticam tais coisas, desses que não reconhecem e não aceitam Jesus como Deus, desses que negam a Jesus como Deus, desses que ficam brincando por aí de profetas, de expulsadores de demônios. Olha o que ele diz assim, ó: mas devo lembrar, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Destruiu depois os que não creram. E os anjos que não guardavam o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. O apóstolo aqui está dizendo que todos esses aí que praticam tais coisas, que negam o nome de Jesus, que negam a divindade de Jesus e que praticam atos contrários à palavra de Deus, receberão a devida recompensa, receberão o devido castigo, serão destruídos no fogo. Serão destruídos no fogo. Portanto, amados, como o apóstolo fala e diz aqui no início, né? Ele fala: procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive a necessidade de escrever-vos e exortar-vos para batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Portanto, a palavra de hoje está chamando você que recebeu a fé, que você batalhe por ela, preserve a sã doutrina, que é a verdadeira palavra de Deus. Amém? Deus os abençoe de todo o vosso coração.